Vocês estão aí? Opa, Tinha tá. caído. Ah, tá. É que é bem na hora, né? Posso perguntar enquanto isso? Por Essa, favor. essa definição de bárbaros é aquela mesma que a gente tem, que são as pessoas que não são adeptas à mesma religião? Não. O termo bárbaros, quem inventou foram os romanos, né? A palavra bárbaro literalmente significa aquele que balbucia, tá? E por que ele balbucia? Porque ele não fala uma língua inteligível. Inteligível para quem? Para quem chamou ele de Romano. bárbaro, né? Exato. Então, basicamente, na concepção romana, todo que não falasse latim e grego eram bárbaros, Ah, tá? tá, beleza. Então, e o termo bárbaro vem de fato daquele que balbucia, daí bárbaro. Bem? Claro que havia Beleza. algumas descrições bastante pejorativas da parte dos romanos em designar esses bárbaros, né? E a gente vai ter crônica. Pessoal, não desliga o áudio que dá para ouvir aqui. Não sei quem é, mas tem bastante gente nesse áudio. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Estamos bem? Professor, eu quero. Por favor. No período da patrística, onde o padre, né, quem era ali o detentor do poder em Roma, esse movimento dos bárbaros invadindo a parte sul ali do domínio romano já estava acontecendo? Sim, sim. Bem, como nós falamos, as invasões elas começam de fato no século IV, tá? Na segunda metade do século IV, tá? Então, esse é o período. E ela vai ter eu não sou especialista nisso, eu não posso te dar precisões, né? De quantos entraram, quem veio primeiro. Bom, quem veio primeiro a gente sabe, né? E é interessante que acontece uma coisa, e aí opa, perdão. Eu já me adianto um pouco, que é os romanos, tentando minimizar o problema, eles vão convidar algum desses, digamos, inimigos amigos a entrarem. Então, um desses povos que haviam, de alguma forma, invadido, né, eram os alanos, vândalos, termos que a gente inclusive usa, né? A gente usa o termo vândalo para designar alguém que age sem modo, sem maneiras, é incivilizado, etc. E esses vândalos, ândalos, que mais? Os suevos também, principalmente, eles já estavam ali há um tempo, né, na Península Ibérica. Então, só para a gente ter um referencial. E esse mapa, obviamente, é de depois, mas os visigodos que estavam aqui, olhem aqui, tá? Eles estavam aqui e eles são convidados pelos imperadores romanos, por assim dizer, para entrarem no império, se fixarem aqui e expulsarem esse povo, né? Eles conseguem, tirando os suevos, que não, eles ficam no cantinho aqui, no que hoje seria a parte da Galícia e norte de Portugal, e eles ficam aqui. É interessante que os visigodos, portanto, são um desses primeiros povos que entram de forma pacífica, mais ou menos organizada. Tanto que eles vão, e o termo realmente é esse, ser federados do império. Significa que Professor, eles são súditos do imperador, reconhecem a autoridade do imperador, tá? E estão aqui como uma espécie de acordo. E isso tudo se dá no começo do século V. Então professor, sim. por que os visigodos? Por que eles foram escolhidos? Não sei. Porque eles tinham algum tipo de contato prévio. Isso de fato havia. Tá? E eles não eram os únicos. Né? Tem nenhum Mas motivo especial? deve ter. É que eu não sei. Isso é uma pergunta que eu não tenho como responder. Tá? E como eu falei, eu não Tudo sou bem. especialista em antiguidade antiga, isso antiguidade tardia, perdão, e eu não poderia te responder, mas eu posso tentar procurar isso, é uma questão interessante. Mas É certamente há um porque porquê.
É porque na minha cabeça, por que tipo, o que impediria os visigodos de entrarem no Império como se fossem amigos e depois, tipo, se aliarem aos inimigos, sabe? Ah, bom, mas aí é teoria da conspiração, né? É, tipo, Aí já não é tipo, história mais. por que que o Império confiaria neles, entendeu? Havia alguma relação, veja, sempre existe uma relação prévia. Como eu falei, o fato deles estarem vivendo aqui todo esse tempo aqui, depois de várias lutas, idas e vindas, havia uma relação de tributação em relação ao Império. Tá? Eles não estavam dentro do Império, mas não é como se eles fossem desconhecidos do Império Romano. Eles eram conhecidos. E muitos deles tinham algum tipo de acordo. Tá bem? Beleza. Então, assim, só para a gente ter uma noção. Mas eu não quero me aprofundar muito nisso, até porque não é tanto esse o propósito. Eu quero que vocês vejam que existe, de fato, uma multidão de etnias diferentes e pensar que dentro dessas etnias, apesar do mapa dizer aqui para a gente reino visigodo, reino dos suevos, reino dos francos, reinos dos ostrogodos, no fundo esse termo reino é meio forçação de barra. Por quê? Porque não há uma organização política forte, centralizada, com rei, como se fosse uma espécie de miniatura do império. Eles eram apenas também povos que haviam se organizado, digamos, se unido, tinham um vínculo linguístico, étnico, que eles sim reconheciam, mas isso não era suficiente para dizer entre eles que o rei mandava, como essa ideia que a gente tem do rei hoje, né? Isso não existia, tá? Isso de fato não existia. Deixa eu só voltar aqui. Perdão. Estamos bem até aqui? Sim? Sim. Sim? Ok. Então, esse reino visigodo. Nós falamos dos visigodos como, portanto, não necessariamente invasores, ao contrário dos demais germanos, mas povos que foram convidados. Aqui um pouquinho de cronologia para a gente não se perder, tá? O que eu sugiro quando vocês ficarem muito perdidos? Façam comparações. Então faz uma linha do tempo e aí coloca, por exemplo, nesse período aqui, o que aconteceu mais ou menos aqui? E vocês vão perceber que enquanto os visigodos estavam entrando, outras coisas aconteceram também, tá? Aí vocês conseguem situar melhor os eventos. Então, esse início da chegada, né, quando eles são literalmente chamados para vir e ocupar parte da Espanha e a Gália, né, e expulsando então alanos e vândalos e também os suevos que eles não conseguem. E ficam, olha, de 416 a 476, são 60 anos desde quando eles se estabeleceram na Península Ibérica, com relação, digamos, de subordinação. Mas no ano 476, o famoso ano, que é simbólico, claro, da queda de Roma, porque é quando vem, principalmente, meu Deus, sim, quando vem os ostrogodos e vão de alguma forma destronar o último imperador, que era inclusive um menino, chamava Rômulo Augustus, ironicamente, né? Então acaba com Rômulo também. Esse último imperador ocidental, porque o Império Oriental vai muito bem, obrigado, né? O Império Ocidental acaba e com isso os visigodos, isso é interessante, vão se considerar independentes. Eles deixam, portanto, de ser um povo federado e agora passam a ser, digamos, passam a ser independentes do Império. Mas, de novo, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: não tenham na cabeça de vocês a ideia de que o rei governava lá na capital, todo mundo obedecia o rei passava o arrecadador de imposto, tinha os seus juízes, entrava onde ele quisesse, onde não. Não é assim. O rei, na verdade, é um poder simbólico, distante, e a mentalidade institucional desses germanos era ainda tribal também. Ele reconhecia a sua vida da comunidade, do local. E era, de fato, o líder tribal a quem ele se reportava. Ele era o líder deles, ele era o pequeno rei deles. Então, o papel desse rei longínquo, que tinha o nome de rei dos visigodos, era, na verdade, ele próprio um líder tribal, que tinha um poder só imediato, ali na sua região, que ele tinha também o domínio dele, tá? Ele só atuava em situações, às vezes, para resolver conflitos entre outros líderes tribais, e quando havia uma guerra contra um povo inimigo, né?
Mas como essas situações do povo inimigo estavam cada vez, digamos, mais raras, a própria serventia desse rei como líder de várias tribos também meio que desapareceu. Então eu quero que vocês vejam e visualizem que era de fato uma unidade que não é unidade. Então esse termo reino, na verdade, não tem o mesmo significado que a gente atribui. E nem vai ter depois a ideia de um reino medieval e, enfim, consequentemente, no século XV e XVI. Tá? Agora, com isso em mente, um outro aspecto importante. Havia ali uma população, certo? E agora eu vou sair um pouco aqui, porque senão vocês vão dormir. Né? Havia ali uma população nativa, ok? Que população nativa que era essa? Tinha ninguém, acabou o Império Romano, as pessoas viraram purpurina, é isso? Tinha, né? Pense comigo. Os romanos conquistam, por exemplo, a gente está falando da Península Ibérica. Seria Os Espanha e Portugal. ostrogodos? Não, os visigodos. Quem que são? Não. A gente vai, é muito nome. Os romanos tinham conquistado a Península Ibérica, tá? Então, os povos que ali viviam, eles chamavam esses povos de hispanos, tá bem? E com o tempo, esses povos hispanos foram adaptando aquilo que a gente falou do Império, né? Se adaptando, absorvendo costumes de Roma, absorvendo a língua, né? O latim foi se tornando uma espécie de língua franca, certo? E no final das contas a gente tem, mais ou menos homogênea, uma população que a gente chama de hispano-romana. Então pense comigo, no século III e IV, que é quando esses visigodos entram, essa população hispano-romana, ela é mais ou menos homogênea, ok, ela é misturada, né, de elementos nativos, hispânicos, com romanos, e era o quê? Era cristã. A grande maioria dessa população hispano-romana é cristã. Quando os visigodos entram, que não tem nada a ver com os hispano-romanos, eles não são cristãos, tá? Eles são bárbaros, inclusive, no sentido de ter outra religião, tem os seus deuses pagãos, etc, etc. Então, pensem que esse processo de chegada vai criar, de fato, um momento de coabitação, porque não também e aí para a hora você tirar a ideia do bárbaro típico, né? Eles não saem obrigando os cristãos a virarem pagãos. Eles não existe nada disso. Existe, claro, uma relação de subordinação. Ainda que, detalhe importante, os hispano-romanos cristãos são a maioria da população, não são a minoria. Os visigodos são a minoria. Só que é uma minoria que conquistou, é uma minoria que governa e é uma minoria que vai conviver. Mas mesmo convivendo, leva muito tempo para que eles virem uma coisa só. Então eles vão ter, inclusive, estatutos jurídicos diferentes. Por um bom período de tempo é proibido os casamentos mistos. Um hispano-romano não pode se casar com um visigodo e vice-versa, tá? E a questão religiosa, que obviamente é um fator de diferenciação. E por último, a linguística, porque eles falam um idioma que é o quê? Que é germânico. Mas pouco a pouco, os reis visigodos, que não estão muito satisfeitos com esse título de rei honorário, porque era um rei que não tinha poder efetivo. Então ele vai sim buscar alguma forma de fortalecer esse poder, de criar mecanismos de chegar a lugares onde o poder dele não chega. E aí ele vai perceber, né? É duro colocar assim, mas é mais ou menos isso, utilidade em se aproximar da igreja. E aí a igreja de novo. Por quê? Porque nesse grande mosaico que havia restado do final do Império Romano, era ainda os bispos, os padres, as próprias paróquias que espalhadas no reino davam algum tipo de quê? De unidade a isso. Então, se o nosso rei visigodo não consegue chegar a essas províncias e essas tribos, ele tem o quê? Ele tem um corpo eclesiástico que já está lá. Então começa a se dar uma aproximação bastante gradual entre a igreja hispano, tá? Hispano-romana, a igreja hispânica e os reis visigodos. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando ainda? Vocês estão vivos ainda? Sim? Mais ou menos.
Tem dúvidas aqui? Eu posso seguir? Professor, Sim. no caso, essa igreja hispano-românica, ela seria uma nova instituição criada por visigodos? Não. Veja, não foram os visigodos que criaram a igreja já estava lá. Não são os visigodos que vieram depois? Ah, entendi. Né? Desculpa. Os visigodos vieram depois. Não, eu sei. Mas tudo bem agora? Sim? Tem uma mensagem Sim, aqui. sim. Bom, já vou chegar lá, na parte da aproximação. É que, veja, gente, é muita coisa de contexto. E eu não tenho como trabalhar com todo o contexto. Eu vou ter que passar um texto só para falar do contexto, porque não vai ter como. Tá? Deixa eu só voltar aqui para o meu... Professor, Fale, licença. querido. Quando Por você favor. fala de um povo nativo, seria esse hispano-romano, povo nativo? Exato. Tá? Então, os nativos ali são hispano-romanos, são cristãos na sua maioria. Que são o Tudo que bem? sobrou depois da queda. Exato. Mas ainda, apesar da gente falar o que sobrou, ainda é a maioria da população. Sim, tudo bem. Ô, professor, então, nessa época, também continua aquela questão do rei interferir lá nas questões básicas e a igreja fazendo aquela parte administrativa? Digamos assim. Sim? Digamos assim. Porque, na verdade, vai acontecer o quê? Uma aproximação. Pensem Aham. comigo que esse rei é um rei de nome. Ele não tem um corpo burocrático, ele não tem juízes, ele não tem Aham. exército. Não existe nada disso. Não tem ministério. Não tem como se Não. fosse aquele ministério e todo o Exato. negócio. Ele não tem essa estrutura. O que ele tem? Aham. Toda vez que ele quer fazer alguma coisa, ele precisa convocar todos os líderes locais, os líderes tribais, eles vivem ainda com a mentalidade da tribo, e decidir em conjunto. Isso é muito importante, porque é essa mentalidade que depois vai criar uma outra coisa, da qual a gente vai falar na sequência, que é o quê? É o feudalismo. O feudalismo vem dessa fragmentação do poder, dessa incapacidade do poder ser organizado de forma extensa. Porque na mentalidade germânica não existe isso. Os germânicos não vão pensar num país com o imperador lá no centro. Os germânicos pensam que no seu local, a minha terra, a minha cidade, a minha comunidade, o meu vizinho, o meu parente, o senhor que eu tenho aqui. Fim. Tá? Então, é uma estrutura institucional muito fragmentada. Diga. Tá, professor. Então, um exemplo que seria para eu entender melhor. Os germânicos, eles entendiam assim. No caso, eu moro em Curitiba, eles só se preocupava com Curitiba. Daí, tipo, vamos supor, aí o líder de São Paulo se preocupava com São Paulo. E era assim, e o rei, daí, quando se juntava para decidir alguma coisa, chamava todos os líderes, vamos supor, dando exemplo agora dos estados, algo assim, isso? Sim. E ainda menor ainda, exatamente. E menor ainda, porque é essa dimensão da cidade mesmo, tá? E menor que a cidade ainda, tá bem? Então, imagina que é impraticável você conseguir governar de forma centralizada um lugar onde cada líder tem uma vontade própria, tem uma opinião e acredita que pelo costume e pela tradição não existe o poder superior. Esse negócio do poder superior é uma coisa que não dos romanos. Para eles diz nada. Tá bem? Ok. Apesar disso, né, é sempre problemático. Por quê? Se esse é um poder que não reconhece a continuidade, não reconhece aquilo que a gente chama de tradição, de autoridade, lembrando essa figura potestas auctoritas, se eles não conhecem a ideia da autoridade, que é justificada por uma racionalidade do poder, tal, a igreja começa a fornecer isso. Só que também alto lá, né? Não, do jeito que eu sempre evito dar a impressão para vocês e alimentar um preconceito que a gente tem de que como se fosse uma espécie de acordo de conveniências. O Estado, para ser formado, o rei, então, é carente de poder, olha para a igreja e vai lá e abraça a igreja e a igreja abraça o rei. Né? De fato, existe uma troca de que maneira? Existe uma troca da parte do rei que vai, de fato, conseguir chegar a lugares do reino onde ele não chegava, e vai ter uma contraparte, a igreja, que
atua fortalecendo o poder do rei, dizendo que é legítimo, que é justo o poder do rei, inclusive porque só com o poder do rei nós alcançamos a justiça e a paz. E também porque a igreja, que está lá na borda, pensa a paróquia, que está lá no meio do nada, e que está às vezes submetida a um líder tribal, que age de maneira mais ou menos o que? Arbitrária. Então, a própria igreja que se vê agredida pelas arbitrariedades desses pequenos líderes, vai tentar fortalecer uma ideia de unidade, digamos, política na figura do rei, para também ter algum tipo de proteção. Ou pelo menos ter no rei o quê? Uma instância de recurso, uma forma de apelação, quando ela sofre algum tipo de injustiça. Então, o rei vai pouco a pouco se tornando uma espécie de protetor da igreja. Tá? Então é um discurso que obviamente surge dentro da própria igreja, e aí acontece uma coisa na igreja hispânica parecida com o que acontecia no Império Bizantino Oriental. Lembra que eu falei para vocês do Teodósio, do Constantino, que já participavam dos concílios da igreja primitiva? Então, o que Sim. é o concílio? O concílio é justamente isso, uma reunião dos vários representantes das igrejas, já que esse termo igreja com I maiúsculo institucionalizada não existe. Então, essas várias igrejas se reúnem no concílio de maneira a tentar o quê? A tentar reafirmar e alimentar uma ideia de unidade. Justamente para evitar que a distância, o isolamento, às vezes acabe levando, digamos, a visões díspares sobre a própria ortodoxia, a própria unidade que deveria vigir. E claro, nessa época surgem várias heresias, justamente em função desse mosaico. É muito difícil fazer com que todos esses cristãos de procedências tão distintas e que acabam praticando a sua fé de maneiras tão distintas, sempre concordem na mesma forma. Professor, Então, sim. só Deixa eu para... só concluir meu raciocínio e depois você pergunta, tá bem? Beleza. Obrigado. Então, os cristãos, eles vão, de fato, ter uma grande dificuldade em manter isso. E os concílios acontecem de tempo em tempo para, digamos, dar manutenção a essa ideia de unidade. E aí, inclusive, todos vêm, participam, assentam e definem, por exemplo, qual vai ser o ponto da ortodoxia que se deve seguir, se vai editar os tais cânones, né, que seriam, digamos, uma espécie de lei da igreja, e tem esse termo cânon justamente por ser definido pelo assento do concílio. Então, não foi simplesmente uma decisão unilateral de um único líder, mas de todos os representantes do clero, ou dos altos representantes do clero, e que tomaram aquela, digamos, por inspiração, mas tomaram aquela decisão. Então, ela vai ter um valor, um peso muito maior. Tá? Contra isso surge um problema, que são as tais heresias. E heresia é o quê? Heresia é um desvio, se pode dizer, sobre uma crença que é considerada ortodoxa. Só que para se definir o que é ortodoxo ou não, vai ter sempre a necessidade dos concílios. E aqui no caso da Península Ibérica em específico, que a gente está falando um processo interessante, em que, no caso da Igreja Hispânica, por exemplo, se reúne os concílios só da Igreja Hispânica. Até vem, às vezes, algum bispo do norte da África, uns da Ásia, mas a maioria, de fato, e o propósito do concílio é ser da Igreja Hispânica. Tá? Pergunte, Carolina. Você disse que agora, com a ajuda da igreja, o rei ele estava conseguindo chegar em províncias que antes ele não tinha muito autoridade em chegar. Mas é através da tradicionalidade, da ideia de potestas que a igreja apresenta? Autoritas, não potestas, sim. Beleza, só para confirmar. Tá. Só deixa eu concluir, tá? Porque quando vocês me cortam exatamente quando eu tô falando, eu acabo esquecendo que eu tô falando depois. Tá bem? Me deixa fazer uma Beleza. pausa e vocês perguntam. Deixa eu só voltar pro meu slide aqui. Então, vejam, na nossa linha do tempo aqui. Em 568, começa o reinado do Leovigildo, né? E termina com o do Recaredo. Os nomes são ótimos sempre. Esses dois reis marcam essa passagem, digamos. Né? Mas, de novo, preste atenção. Olha só, a gente está falando do ano 600. Então, de 416 a 600 são quase 200 anos.
tá? Então não é um processo que acontece uma semana. Tem isso na cabeça de vocês, são 200 anos de um povo vivendo ali, vivendo extremamente fragmentado, não cristãos. Desde que eles chegaram ali, eles ainda não são cristãos, tá? A conversão vai se dar oficialmente, claro, em 589. Então é muito tempo. Então, para vocês perceberem como essas diferenças que haviam entre os visigodos e os hispano-romanos cristãos nativos é uma coisa que persiste por bastante tempo. Leovigildo vai ter o bom senso de, por exemplo, permitir que se tenha casamentos mistos, uma questão importante, e também se casar ele próprio com uma hispano-romana cristã. E aí o papel da mãe na formação da criança, né? E vai tornar a criança, o recaredo, um cristão bastante entusiasta. E aí nós temos uma mudança muito interessante de perspectiva, porque de fato o rei visigodo começa a abraçar a igreja e atuar como seu, digamos, protetor. Agora, isso aqui é um trecho do Isidoro de... Opa, perdão. Só pra gente... Bom, não faz mal. Aqui eu falo do terceiro concílio. Então, tivemos principalmente 4 grandes concílios de Toledo, né? Onde era então a capital do reino visigodo. No terceiro concílio de Toledo, em 589, se dá a famosa condenação do arianismo, que era, enfim, uma dessas heresias que pululavam e traziam uma espécie de espírito de secção entre os cristãos. No quarto concílio, que acontece bastante tempo depois, em 636, né, nós temos 2 cânones importantes, que um é a ideia de monarquia eletiva, uma questão interessante, que é a ideia de que o rei, mesmo sendo de uma mesma dinastia, deve ser eleito. Tá? O segundo ponto é o cânon primeiro, que afirma, consolida uma ideia de unidade da igreja hispânica e uma ideia de unidade que corresponde à mesma ideia de unidade que há no reino. Isso é muito interessante porque é a consolidação de um processo de unidade entre a igreja como um todo, a igreja hispânica, só a igreja hispânica, e o reino visigodo. Só que é interessante que esses conceitos nunca desaparecem, eles realmente permanecem numa espécie de memória institucional agora dos súditos, né, hispano-visigodos. Então, depois a gente vai usar o termo, né, hispano-visigoda, para se referir à igreja como um todo da Península Ibérica. No ano 624, no terceiro ano de império de Maurício, Leovigildo morreu, e seu filho Recaredo foi coroado rei. Ele, Recaredo, era dotado de um grande respeito pela religião e era muito diferente de seu pai nos costumes, pois este fora irreligioso e muito inclinado à guerra. Ele, Recaredo, era piedoso na fé e pregava a paz. Enquanto seu pai dilatara o império de sua nação pelo uso das armas, ele o ampliara de maneira mais gloriosa pelo emprego da fé. Desde o início de seu reinado, Recaredo tomou de fato a fé católica e levou o culto da verdadeira crença a toda a nação gótica. Gótica é o termo dos visigodos, tá? Apagando a mancha do erro que nela havia se enraizado. Ele então reuniu um sínodo com os bispos das diferentes províncias da Espanha e da Gália para condenar a heresia ariana. Esse conselho contou com a participação do próprio religiosíssimo príncipe e com a presença dele e sua assinatura se confirmaram as suas atas. Então percebam, é o próprio rei quem participa do concílio e ao, digamos, assinar as atas desse concílio, o próprio poder secular do príncipe reforça a autoridade do concílio. Então, na verdade, são 2 fontes que se apoiam mutuamente. É o concílio que apoia a monarquia, mas é, ao mesmo tempo, a monarquia que concede, digamos, o seu poder de potestas à sustentação dessa igreja. Só que o conceito real de monarquia, esse conceito de monarquia que abrange todo o reino visigodo e que de alguma forma tem que submeter todos os súditos do reino visigodo, é uma invenção da igreja, tá? E aqui ele termina com todo o seu povo, com todo o seu povo, assim
abdicou da perfídia que a nação dos godos aprendeu com os ensinamentos diários, professando que um Deus, a unidade de 3 pessoas, etc. Esse, na verdade, é o ponto de doutrina que estava em debate. Eu não vou entrar na questão teológica. Mas o fato é que, ao afirmar que existe apenas uma ortodoxia e que essa ortodoxia é a que preside a unidade do povo, se afirma agora a ideia, digamos, de populus, né? Que é interessante porque esses termos realmente eles aparecem aqui. Existe um populus visigotorum, tá? Que corresponde à própria comunidade cristã. E aí, finalmente, mais uma vez, é o cristianismo que supera as diferenças étnicas e cria uma espécie de plano jurídico uniforme para todo o povo. Claro que esse plano uniforme jurídico sempre vai ter o que não é cristão, né? E de novo o judeu. Nós vamos ter também, é curioso, as próprias legislações dos reis visigodos que vão também definir um estatuto jurídico diferente para o não cristão, tá? E isso tem consequências muito importantes, sobretudo, por exemplo, no âmbito contratual, nas relações, por exemplo, de compra e venda, na própria fé pública que as testemunhas podiam ter no processo. O depoimento de um e de outro vale menos ou mais, a depender da sua condição jurídica. Mas bem, o que eu quero chamar a atenção para vocês hoje é o fato de que essa aproximação ela vai criar uma coisa que não havia, tá? Essa institucionalização de uma unidade dos ritos da Igreja Visigoda cria também a própria ideia de reino. E aqui ele diz, né? Aqui é melhor. Portanto, confessando uma reta fé na Santa Igreja de Deus, todos os sacerdotes, todos, decidiram abraçar a unidade da fé católica. E que ninguém apresente algo diferente ou dissonante nos sacramentos eclesiásticos que tenhamos. Nem cada um na nossa diversidade, e pensando na diversidade justamente como inclusive uma diversidade cultural, étnica, linguística, jurídica, mesmo o amigo ou estranho na carne, vejam o extensivo erro dos cismáticos, e o termo cisma é justamente o da separação, o da desunião, o da diferença, que poderia trazer o escândalo a muitos nas várias igrejas. E aí a figura do escândalo, que é uma figura que vem de fato da Bíblia, e que tem uma importância muito grande aqui, porque o escândalo é o quê? É a dúvida. É a dúvida sobre a verdade e a autenticidade da ortodoxia. Se alguém semeia a dúvida sobre a verdadeira ortodoxia, ele também semeia o quê? A separação entre todos os membros da comunidade. E por isso que isso, inclusive, vai ser considerado um pecado de altíssima gravidade. Porque não é um pecado que você comete apenas contra si mesmo, mas é um pecado que você comete contra o próprio fundamento de unidade de um povo, de uma comunidade inteira. Tá? E aqui concluindo. Portanto, tanto na Espanha como na Gália, se é conservado para nós um só modo, um modo de orar como de salmodiar, com um só ritual, um modus, para as solenidades dos ofícios vespertinos. Tampouco sejam diferentes disso os nossos costumes eclesiásticos, contidos em uma fé e reino. E aí percebam, a fé, a própria ideia de crença da comunidade cristã se sobrepõe à ideia de reino terreno, tá? De jurisdição do rei visigodo. Por isso também os nossos antepassados, Antico e Patris, estabeleceram por decreto para ter disciplina nos costumes de cada província ao salmodiar e ministrar os seus ofícios. Opa, vocês estão aqui ainda? Sim, não? Vocês estão me ouvindo? Sim. Todo esse esforço de mostrar, inclusive ler parte da própria legislação dos concílios, é uma forma de explicar como essa absorção de uma ideia, e ela é muito clara ali, né? Porque não se trata só de definir que haverá uma unidade da maneira de proceder ao culto, proceder à crença, proceder à ortodoxia. É também um sinônimo de unidade da própria integridade do povo visigodo. Claro que as coisas, isso é a teoria, né? A outra é a prática. Porque a partir daí, o rei, que vai sempre expedir as suas leis, baseados nos costumes dos povos hispânicos e visigodos,
baseado na própria fé que ele professa na igreja. Apesar de tudo isso, vai ter sempre um elemento de desagregação que persiste, porque os visigodos continuam sendo germânicos. Não é o fato deles terem se convertido que eles, digamos, amaciaram. Eles continuam tendo, de fato, essa resistência em se adaptar a um modelo extenso de organização política. Não existe um Estado visigodo. Tá? E é curioso porque quando, por exemplo, o cânon define o princípio da monarquia eletiva, define a ideia de uma dinastia, por assim dizer. Agora o rei não é aquele líder que é eleito. O rei agora vem de uma mesma família. Isso é uma novidade. Por quê? Porque na mentalidade primitiva, tribal, o rei é quem? O rei é quem é capaz de se impor em batalha. O rei é aquele que mostra o seu valor, que tem o prestígio dos outros líderes. Esse é o rei. Agora, você dizer que é o rei só porque ele nasceu na família, não tem sentido isso na mentalidade. E, de novo, vem a igreja que consegue criar, ou tenta criar um discurso que diz, não. Essa família é eleita para governar. Ela atende aos princípios. Agora, para ser rei, ele não tem que ser mais um líder militar. Para ser rei, ele tem que ser justo. Para ser rei, ele tem que ser temente a Deus. Para ser rei, ele tem que ser pio. Então, são valores na pista do que o texto estava trazendo para nós, que mostram uma transformação do conceito de rei com a cristianização. Então, cristianizar esses povos germânicos é transformar também uma herança institucional que eles tinham, que é completamente diferente da cristã e da romana. E esse é o grande desafio. Mas o que vai continuar acontecendo na prática? Os líderes tribais vão, de alguma forma, sim, alguma coisa vai mudar. A própria organização dos concílios, a unidade que a igreja representa, o prestígio que ela representa, a capacidade que os líderes eclesiásticos têm de punir pela ameaça espiritual, e a excomunhão vai ser um fator importante para convencer esses líderes tribais a andarem mais na linha, mas não é suficiente, tá? Não é suficiente. Vai acontecer e vai continuar acontecendo as usurpações. Um rei que não é forte, não representa prestígio suficiente, vai ser usurpado. Perdão. Vai ter um conjunto de líderes tribais que vão olhar e falar, não, mas esse cara ele é fraco, ele não inspira liderança. Eu vou virar rei. Né? E ele é apoiado por outros líderes que vai lá e toma o poder. E os visigodos se consomem tanto nessa estrutura interna de um dar rasteira no outro, um tomar o poder do outro, que depois isso vai ser o próprio fim do reino visigodo. Porque quando chegarem um elemento novo no horizonte, que são quem? São os nossos árabes, que criaram do nada e já estão espalhando. E tem um sistema de organização muito mais disciplinado. Quando eles entram na Península Ibérica, eles vão ver um reino visigodo fragmentado, de vários líderes tribais brigando um contra o outro. Um querendo ser o rei, um querendo submeter o outro. E, obviamente que isso é uma estrutura fácil, né, de cair. Então, quando vem... E aí sempre aquela coisa, não é que os árabes simplesmente eram fenomenais, mas eles vão entrar e vão ver um lugar completamente desunido, desorganizado e vulnerável. E é facilmente conquistado. Tanto que no período muito curto, o reino visigodo cai, extremamente curto. Tá? O meu tempo está acabando. Eu vou reconectar e a gente vai abrir a rodada de perguntas. Tá? Eu vou desligar já e já religo um instante.